depois de. Pronto, depois, no fundo, ao assistir todos os dias o telejornal, ou o Jornal da Uma, depende do horário. Não é hum, telejornal na mesma. não, o telejornal é à noite. O Jornal Pois da é. Uma é o Jornal do Almoço. Mas São coisas isso. diferentes. Mas é Ma- É em telejornal termos. na mesma. Sim, é telejornal na mesma, mas o mas. Jornal das 8 é uma coisa, o Jornal da Uma é outra. Sim, mas Ah, o comum das pois. pessoas chama telejornal ao noticiário da Aos dois, noite. exato. Não, Ah, E e é. fazem mais da bem Eu que. noite. chamo, eu chamo telejornal aos dois. Exato. Pronto, então, E não assistindo ao vejo nenhum. telejornal, certamente perceberão que têm saído vários casos de corrupção assim a torto e direito nos últimos tempos. Eu estou-te a Assim, sentir a falar assim baixinho, parece que estás com medo que apareça mais um. É como quem exato. chama por eles. Estás. Não, é só porque no outro dia disseram que o meu microfone estava muito alto. Não, Não mas sei isso é porque se tu és isso. um bronco que fala muito alto. Agora Não, hoje não, estás. Exato. não, disseram que estava muito alto e eu estava a falar normal, normalmente. Por isso é que eu Não, agora estou a fazer um mas esforço para então moderar. faz um esforço para aumentar um bocadinho aí 2 decibéis, Não, assim. não, já. Pronto, Liberta assim um bocadinho. pronto. Passarinho. De maneiras que Ah, sim, sim. então veio uma ideia este tema e pensei, por que não tentarmos, no fundo, dissertar sobre primeiro as origens, né? Se isto tem a ver apenas e só com uma questão de política ou de apenas um ou dois partidos, ou se até acabará por ser uma coisa mais, digamos, abrangente. E por outro lado, se acham que é possível, e sim como, no fundo, erradicar ou acabar com a corrupção de uma forma assim, pronto, permanente, assim, cortar mal pela raiz, assim, dito de grosso modo, é Digam-me só mais ou uma menos coisa. isto. Mas a minha pergunta agora, seguida da tua pergunta, é: a corrupção a que te referes é exclusivamente política? Assim, exato. Primeiro, É mais evidente, pelo é menos. mais, acaba por ser pelo menos a mais falada, não é? Mas Pois, a verdade é que e existe, média em cima, exato, mas a verdade é que existe mais corrupção para além dessa e que acontece todos os dias, não é? com certeza. Sim. Mas eu acho por bem falar da corrupção só na política para já. E antes disso, deixar ouvir a pergunta que o Pedro ia fazer, que ele ia dizer, Sim, eu ia perguntar se aqui os meus colegas de painel me podem dizer até que limite é que nós podemos ir no que toca a mandar apostas de pescada. Estão a ver? em termos de política. Ou de ambos, não Ou sei. seja, o que tu queres saber é quão agressivo é que pode ser para com os corruptos. Ou Exato. eventuais corruptos. Sim, é isso. Desde que não ofendas, Desde que não lhe chames nomes diretamente, exato. acho que está tudo Mas bem. posso, tipo, generalizar e assim, não é? Podes, depois és Podes, criticado nos não, podes comentários. generalizar. O que tu... Eu sei o que é que tu estás a querer dizer. Estás a querer dizer, pá, isto da corrupção parece que é um fenómeno exclusivo do PS. É isso que me estás a querer dizer, não é? Não. Pá, é um bocado, mas é um gajo ligar a televisão, só vê. É escândalo não sei o que, é a operação não sei das quantas, agora é o Vortex, daqui a uns tempos é o. Sei lá. Não, mas isso, pois, isso tem a ver com o tacho. Onde comerem no mesmo tacho vai haver corrupto. E neste momento Temos uma primeira teoria. o Muito tacho bem. é da marca PS, Partido Socialista Panelas, pronto. Porque é o que está no poder, é o que fala mais neste momento. Porque se fosse PS ia ser corrupção PSD. Quer dizer, corrige-me, PSD. Sim, sim. PSD. Se fosse Bloco de Esquerda ou Comunas, ia ser Bloco de Esquerda ou Comunas. Os gajos que lá estão são os que mais taxos têm. Mas São os eu aí tendo a jovens discordar um fora da bocadinho. base. É? Eu gostava que me dissesses nos anos, foram poucos, atenção, que o PSD teve no governo. Foram poucos. Quantos foram? Em 27 foram 7. Estás-me Está a no livro. dizer que o PSD só esteve no governo 7 anos ou 7 mandatos? Não. Não, Teve, só esteve. no fundo, em 27 anos de governação,
7 anos dessa governação foram pelo PSD. Com 27 anos. Em 27, mas os últimos 27. Os últimos 27 anos, Mas e para trás disso? Houve também não sei quantos, não é? para trás, não sei quantos, sim. Eu até vou Mas- confirmar que eu. Não, mas Mas houve, acho que era houve isso mais de que- 7. Sim, assim, não é 7 mandatos. Está a falar Sim, de sim. 7 anos. 7 anos é muito pouco, realmente. Sim, em 27, só 7 é que são PSD. Sim, Há mas, qualquer coisa aí mal. mas isso é uma coisa que dizer, nos últimos 30 anos o Porto foi campeão 25. Mas para trás também houve campeonatos. Mas, Não, mas eu não estou a falar de mandatos, até porque este é o 23º governo. Ah, Portanto, o 27. 23º governo, pronto, Sim. já faz mais sentido. ora bem, Tendo em primeiro conta governo. que cada um tem 4 anos, não é? Ora bem, Se Mário calhar Soares, primeiro Mário uma pessoa. Soares, Não. Nobre da Costa, Mota Pinto, Pintacilgo. Mário Soares, estás a dizer tudo após 25 de Abril. Sim, olha, Claro. portanto, o Cavaco Silva governou de 85 a 95. Foram 10 anos. 85 a 95. Depois, Já não são 7. Sá Carneiro governou um ano, porque entretanto. Coisa. Depois, Freitas do Amaral. Freitas do Amaral também só governou um ano. E Freitas do Sabia. Amaral era CDS ou era Acho que era CDS. O Feitas do Amaral era CDS. CDS? Uhum. Hum. Guterres. Eu posso estar enganado. Mas o que aqui quer dizer é, nos últimos 27 anos, o Sim, isso PSD aí. só governou 7 anos. Porque governou no período do Passos Coelho, que foi 2011 a 2015, 4 anos. Depois, E foi no. E, depois o o Dr. Santana, Barroso. E na depois coligação. o Santana Lopes governou um ano, o Parlamento foi dissolvido. Depois Durão Barroso, 2002, 2004, 5, 6, 7, 7, 8 anos. Não houve aí uma É. coligação PSD-CDS também? Pelo caminho? Isso foi de Passos Havia. Coelho. Foi o Passos Coelho. Ah, ok. Mas lá Portanto, está, tipo, antes desses 27 também houve outros anos, não é? Que o PSD governou. Olha, Não houve muitos. Não houve muitos, ok. Houve mais Porque PS. se tu tens a democracia que foi, digamos, recuperada em 1974, a partir Pois, daí. eu já estou a perceber o que é que eu estou a querer dizer, exatamente. Porque, não, porque eu tive de ver aqui o. Que eu sabia que estava a dizer alguma coisa correto, mas tive de vir aqui à lista. O que eu quero dizer é: se este mandato do Costa chegar ao fim, se este governo chegar ao fim, eles tiveram 20 anos no poder. Em 27 tiveram 20. É isso Não. mesmo que eu quero dizer. Ou seja, Porque apesar de ter estado lá o Santana Lopes, teve só um ano, coitadinho. E o Durão Barroso. E é isso. E é isso. É maioritariamente PS, sim. mas estavas a dizer uma coisa até interessante, que é. Não me lembro, não nos, ou melhor, acho que pouca gente se lembra de algum caso que tenha envolvido corrupção, que tenha envolvido nessa altura o governo ou algum membro do governo do Passos Coelho. Eu só me estou a lembrar de um, Foi? dos vistos gold, daquele Chineses. ministro, do Miguel Macedo. Ministro da Administração Interna, era de Braga. É de Tinha, Braga. tinha assim uma voz grossa. Mas tirando esse, não me lembro assim mais. E nem sei como é que isso ficou. Mas pronto. Mas tirando esse, não estou a lembrar assim mais. No caso do PSD, lá está, do PS, melhor dizendo, é um todos os dias, basicamente. É um novo todos os dias. Agora é o Medina. Ou melhor, ontem foi o Medina, hoje é o. Hoje, quando eu digo hoje, é a data que estamos a gravar. Note-se. Sim, dia 20 de Foi a janeiro. do Gomes Cravinho, não é? Da questão do hospital hospital militar, e pronto, e amanhã vamos ver o que é que vai ser. Eu aposto amanhã, aposto na Ministra da Presidência. Pronto.
isto Já esteve quase- mais longe já. Já esteve mais longe, não já? Amanhã é Ministro da Presidência. Amanhã vai ser uma negociata qualquer que a Ministra da Presidência teve com um primo, uma coisa qualquer assim desse género. Estou a apostar. Esta legislatura vai até 2026. Exatamente. Portanto, isto ainda é mais grave do que o que eu estava a dizer. Isto não foram 27 anos. Foram 30 anos de... Em 30 anos de governo, o PSD governou 7. Se não Sim. cair. Entretanto. Pois. Se não cair entretanto, Pois, mas mesmo assim, em 7 anos é um bocadinho... E este caso da É Alexandra pouco. Reis, que foi bastante mediático, querem-se debruçar. Este caso de Alexandra Reis é a coisa mais caricata que eu já vi nos últimos tempos. Porque primeiro a senhora saiu da TAP. Depois, ao que parece, já não foi ela que saiu, já foi a TAP que a mandou embora. Depois já foi um acordo, 500 mil. Depois a CEO da TAP vai ao Parlamento e diz: "Ai, depois, o que eu tenho para lhe dizer é que não sei." Mas quem é que manda? Sou eu, mas são coisas que me ultrapassam. É o que eu tenho para lhe dizer porque é a verdade. E pelo que Portanto, o presidente disse, ela até O que é poderia ter certo, ganho o o que é dobro. certo é que a indemnização foi paga, muito provavelmente não lhe era devida, e agora não há nada que eu obrigue a devolver o dinheiro, basicamente. A não ser a consciência. Tipo, olha, se realmente qual? este dinheiro, neste caso, a existir, Ah, a existir, seria a seria a consciência. consciência, não é? Que é, pronto, isto não é meu, vou devolver. Né? Mas agora, Mas, passando. E agora deixando a senhora Alexandra Reis, deve ter mais com que se preocupar agora, deve estar a sim, está pensar onde sempre é a que vai bater no esconder o mesmo. dinheiro. Sim. Eh, Mas ela inicialmente tinha pedido 1,5 milhão de indemnização. Pois foi. Pois claro. E deram-lhe razão. Coitadinha. Então quer Deram dizer, 500 mil, já não foi mal. Acho que foi o Então- presidente que lhe disse que ela ia ter então 1 quer dizer, milhão eles ou vão aquilo. mandá-la embora a pedido dela e não a vão indemnizar. Por amor de Deus. Isto é a mesma Pois- coisa, Luca. Mais ou menos isto. Tu viravas-te para o teu patrão e dizes assim: chefe, olha, eu quero que você me despeça. E ele, com certeza, mas preciso de uma indemnizaçãozita. Ah, muito bem, vamos lá fazer aqui. Então, olha, está despedido. E qual é o... Vamos chegar aqui a um acordo? 500 mil? Não, 1,5 milhão. 500 mil. Foi isto que se passou. E fosse pelo que É um fosse, despedimento a pedido. foi ela que quis sair, afinal. Eu fiquei sem Pelo perceber. visto, sim. Pois, Isso é que isto- ninguém diz, não é? o termo técnico-tático disto tudo é despedimento a pedido com direito à indemnização. Foi tipo o Fernando Santos a sair da seleção. Não, Não, o porque Fernando Santos não entrou em pediu. acordo, não é? E foi uma espécie de pronto, vocês não me querem aqui, eu também acho que já não estou aqui a fazer nada, vamos chegar aqui a um entendimento. Exato. Alexandre Reis não, olha, se me quiser despedir, Eu não totalmente. gostando de futebol, ou não entendendo puto de futebol, Uhum. estou mais de acordo ou entendo melhor essas situações dos treinadores do que o resto. O resto não entendo. Nem dá para entender, na verdade. Ainda para mais quando é dinheiro dos portugueses. E depois, Isso ainda é mais pá, grave. depois o problema, a mim o que mais me chateia, nem é a gaja mamar 500 mil euros sem, assim, quer dizer, chateia-me porque é dinheiro dos contribuintes, mas pronto, É mas dinheiro, mas não é dinheiro. 500 mil euros é mesmo trocos. pois, mas o que mais me chateia é, ok, alguém fez porcaria da grossa e ninguém assume. É. Ninguém sabe. Olha, não sei, Mas tem sido ultrapassa-me. assim. O ministro. Tem sido assim. O ministro também não tinha que dizer alguma coisa. Tinha, disse. Rapaz, se calhar até disse. Mas lembra-se. Não. Está tudo fixe. É tudo O arranjado. Pedro Nuno Santos, ministro da Infraestruturas, caiu. Também não foi só por causa disto, mas foi por outras coisas, mas foi embora. Mas também disse que não sabia de nada. Ele, não sei, sei lá. Se Não, eu calhar. acho piada é que eles jantam todos na mesma casa, na mesma mesa, mas depois ninguém se conhece. Comem todos a mesma gamela, inclusive é na mesma mesa. O Pedro É. Nuno Santos demite-se porque sente-se na obrigação de assumir as culpas. Mas depois pergunta, culpa de quê? Não sei. Não E também sei. eu- Não sei porque eu nem sei o que é que se passou. Só E sei é que também eu eu tinha de acho- sair, pronto. E eu acho que
pá, como é que eu ia dizer? Eu acho que eles sabem que têm que sair, estás a ver? Mas, como ainda não sabem muito bem o que é que vão fazer à vida deles, vão adiando um bocadinho e vão dizendo assim umas coisas assim um bocado só para encher, estás a ver? Ah, e tal, vamos ver e vamos ver como é que vamos fazer, porque isto não pode ser realmente, tem que se averiguar e tal. Eles, na verdade, enquanto são ministros, têm que exercer as funções em regime de exclusividade. Então, quando há uma situação destas em que eles são obrigados a demitir-se, porque não têm, obviamente, condições para continuar a exercer as funções, então o que é que fazem? Bem, eu agora não sei para onde é que é de ir, não é? Temos que arranjar aí alguma coisita, tem que me dar tempo. Eu antes de me demitir quero ter sítio para onde ir, não é? Que isto viver só de uma pessoa não vive do ar, não é? E então foi mais ou menos isto. Ou seja, eu acho que eles já sabem que têm que se demitir, mas antes disso, de tomarem essa decisão, tem que ter a vidinha organizada, que eu não vou sair assim, um pé para a mão, não é? Com a mão à frente e outra atrás. Claro. Tem que arranjar Eles maneira têm, de. eles têm que aproveitar, é como aquele jogador que está ali no. Pronto, só tem aquele tempo de carreira, não é? Chegando ali aos 30 e tal, tem que se reformar. Eles é igual, só que na política. E depois há outra coisa. Repara que, por exemplo, houve também aquela situação com a secretária de Estado, que acho que era do turismo, se não estou em erro, que atribuiu fundos a uma empresa e, não é, portanto, enquanto secretária de Estado, autorizou a atribuição desses fundos, deixou de ser secretária de Estado e foi trabalhar para essa empresa, Pois, não é? exatamente. Quer dizer, tipo, olha, isto foi uma espécie de pronto, eu vou sair, mas já sabem, não se esqueçam que eu vos atribuí fundos. Estou só a Ela dizer, estava a É. estagiar, no fundo. E nem não é é? preciso um cargo muito grande, basta entrar no Conselho de Administração. Sim, Vamos não assim. precisa de ser nada assim muito pomposo, Eu sou um bom subalterno. não é? Epá, Basta-me ir para o Conselho de Administração. basta dizer, estou só a dizer. Eu só acho piada é uma coisa. É que no caso do ministro Pedro Nuno Santos, ele demitiu-se, pronto, com base na perda de confiança política. Foi uma perda de confiança política. A pergunta que eu faço é: a política só se faz no executivo? É que ele saiu do ministério, mas foi para o parlamento. Ele agora é deputado. Pois, Quer dizer, se ele não era competente para estar no executivo, é competente para legislar? É quase mandar exato. a cena de deputado para a lama. É tipo, É quase a mesma coisa que dizer: eu agora deixo de executar as leis, mas passa a ter voto na matéria e passa a ser eu que. Eu mando bem, eu aqui deixo de executar as leis, vou ficar muito mal, por isso é que eu vou fazer. Perceberam? É só por causa das tosses. se calhar foi um pedido do António Costa. Ah, é? Um bocadinho diz, é? Ai, querem que eu saia? Muito bem, eu deixo de executar e Eu- passo a eu- ser eu a fazer. Eu passo deste lado da bancada para aquele. É a mesma Aquele lá. cadeira, mas do lado de lá. Estás a ver? É exatamente a mesma coisa. Passa por cima daqueles dois Aliás. marrecos que estão ali em cima, naquela mesinha a meio, que devem ser os gajos que estão a escrever a ata, Exato. e depois senta-se. Pronto. Aliás, a cadeira é a mesma, porque eu arranco a cadeira daqui. Qual é o meu sítio? É este, sim senhor. Arranca a cadeira que lá está, mete a que eu tinha. Mas Pronto. eles no Parlamento, isto agora é uma dúvida mesmo que eu tenho. Por exemplo, os ministros também estão no Parlamento? Os ministros, antes de serem ministros, muito provavelmente são eleitos deputados Deputado. nas legislativas. Nem Sim. todos, mas por exemplo, tem sido hábito no governo PS com António Costa isso acontecer. Quando os ministros Mas os saem, vão para ministros deputado. sentam-se no Parlamento ou não? Não, sentam-se inicialmente. Sentam-se naquele, digamos, não sei se vocês já, portanto, tem onde está o palanque, onde vai falar aquele que tem a intervenção, não é? Logo à frente, em baixo, tem assim uma espécie de um meio ciclo, não é? Uhum. Que logo à frente Meio- tem lá os meio- ministros todos, o primeiro-ministro é Meio meio. circo. Sim, já É meio percebi, já círculo, percebi. é. É meio circo aquilo. meio círculo. Sim. Pronto. O Não, hemiciclo é o todo. Meio circo. Meio circo? Só falta Sim, dizer sim, assim, sim. circo Ah, cheio. ok. É certo, meio certo, círculo. certo. O Ruka está a dizer que eles são os palhaços. Pronto, Certo, resumidamente é estou a isso. entender. Estou a Circo cheio, entender. circo Pronto. cheio. Então, depois nesse meio circo, tem lá no meio a figura do primeiro-ministro, não é? E depois os outros ministros todos à volta. Sim. Ou seja, eles estão aí inicialmente. Demitiu-se. Cessa funções. Muito bem. Sai desse lugarzinho, dá a vez ao outro e vai para a bancada parlamentar do respectivo partido. Ocupar um lugarzinho Ele no de máximo alguém dá que não 10 sei passos. se. Exato. Dá 10 passitos.
Mas agora Hum. passando para a pergunta da corrupção, se a corrupção é cultural, foi o que tu perguntaste, não foi? Sim, na altura. Na altura. E Perguntei. hoje? E hoje? E hoje Pensa. pergunto a mesma coisa. Não Ah, não perguntei pergunto. hoje, mas pergunto. Mas posso perguntar se quiseres, que é. Posso fazer a pergunta se quiseres. Que é o seguinte. Não acham que isto da corrupção acaba por ser um fenómeno cultural? Ai, não estava nada à espera. Olha, Muito natural esta já pergunta. muito. Assim E, surgiu mesmo e de viste a minha surpresa. organicidade. Eu nem sei o que é de dizer. Eu acho é que isto, como as pessoas, nomeadamente os políticos, veem que em Portugal pouco ou nada acontece a quem é corrompido, Sim. eles até podem ter muito boas intenções quando lá chegam, mas quando veem que a gamela está cheia, eles dizem, ui, calma lá, que isto se dá para eles também dá para mim. E pronto, e deixam-se levar pelo Pela pecado. ganância. Eu quero acreditar que todo o bípede que se dedica à política inicialmente tem boas ideias e é puro de espírito e Nem vai com todo. vontade de ajudar. Mas pode ser que esse espírito dure pouco tempo. Ou pode ser mesmo que já vá denegrido. Ou denegrido não. Negro de alma. Eu, por acaso, acho que a maior parte dos políticos, pelo menos hoje em dia, já vai com ela fisgada para a política. Ou seja, já essa coisa de cheio de boas intenções. Não, não vou cheio de boas intenções, não. Vão para ganhar dinheiro, que é para lá, é para isso que eles lá estão. Eu, É eu, para ganhar dinheirinho. eu por acaso não concordo muito nisso. Aqui vou ter de ser um bocadinho advogado do diabo. Não vou dizer quem em específico é que tem essas boas intenções, porque também não quero tomar partido por ninguém, por isso André Ventura, se me estiveres a ouvir, mame-te. Mas eu acredito que haja lá políticos que têm mesmo um projeto e que não querem colocar em causa a honra e a dignidade deles, deixando-se corromper. Eu acho que isso da corrupção, eu, eu acredito mesmo que haja alguém com boas intenções, a maior parte não. A maior parte não. Mas eu não acho que sejam todos, sejam corruptos. Mas, Sim. mas diz-me só uma coisa. Mas tu, quando dizes que há pessoas que não. Que há políticos que, não se, que têm boas intenções, não te estás a lembrar de nenhum em específico, pois não? Estás a falar assim do género. Certamente haverá pelo menos um que seja um gajo honesto, sério, com um projeto. Não, Pelo menos um. não digo um, digo vários. Inclusive é do PSD. Eu não gosto do PSD, mas há deputados sérios no PSD. No Chega, já Em sabes todas que as eu, bancadas, em todas as bancadas, não. 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 Chega ali, começa ali a passar do PSD para o outro lado, já Não, é. inclusive no PS eu acho que há gente séria. Um exemplo é o Sérgio Sousa Pinto, que ele diz o que tem a dizer independentemente se vai contra o partido dele. Sim, sim. E isso é algo de louvar. Agora, quando passas ali para bloco de esquerda, aí está o caldo entornado porque aquilo Mas aí tu achas que existe. está minado Achas que existe cegueira ideológica completamente. ou corrupção mesmo? Porque quando estamos a falar de corrupção, estamos a falar de alguém que não quer o bem do país, quer o contrário, não quer o bem dele, o bem pessoal. Mas aí é uma questão de opinião ou é tipo. Bem visto. Sim, ok. Relativamente ao bloco de esquerda, PCP e PS, a cegueira ideológica está lá em todos os partidos e quase na generalidade dos deputados. Uhum. Relativamente à corrupção, sim. Já ouvimos casos desses relativamente ao Bloco de Esquerda. Já ouvimos casos desses relativamente ao PS. Do PCP não me lembro. Portanto, do PCP eu não posso afirmar que haja gente que não seja séria. Mas olha que o PCP tem uma coisa de bom. Apesar da ideologia deles ser, na minha opinião, uma porcaria. Para nos outra coisa, que eu ando um gajo muito bem educado. Acho que tem mais
uma teoria mais consistente do que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, inclusive a Iniciativa Liberal, que eu dos partidos todos tenho de dizer isto, porque senão eu não me sinto bem comigo mesmo, é o partido que eu menos gosto. É o partido que parece que vai para o Parlamento com uma postura de... Parece que entrou na Disney World, estás a ver? Entraram lá, ai que giro, olha aqui o palácio e a sininho e não sei o quê. Porque eles acreditam mesmo naquilo, naquelas ideias aplicadas a um país como o nosso. É que nós aqui não ganhamos 1000 euros por mês. Aliás, mais de 70% dos portugueses não ganha 1000 euros por mês. Uhum. Eu ouvi E o André Ventura que disse que acho que é perto de 5 milhões de portugueses estão em risco de pobreza. Pronto, agora diz-me como é que tu consegues aplicar. O problema nem é aplicar, porque como é que consegues só vendo na prática. O problema é afirmar que aquilo resulta. Isso é que me faz uma confusão. Ai, Eles usam sempre o exemplo de que funciona, por exemplo, na Irlanda. Eles usam Não, sempre pois, o exemplo dos é- outros. Isso é treta e eu explico o que se passou na Irlanda. Porque é que a Irlanda é muito O nosso enviado referenciada. especial da Irlanda. sim. O que funcionou bem na Irlanda foi, se não me engano, no final dos anos 80, início dos anos 90, que estava aqui, a Irlanda estava na bancarrota e decidiram fazer uma jogada de impostos e que resultou. E isso deu e ainda dá muitos milhões à Irlanda. O que estabilizou de boa forma a economia nacional. Mas a Irlanda também foi, como Portugal e com a Grécia, a pedir auxílio Sharknado. ao FMI em 2008, 2009, 10, por aí fora. Mas estás a dizer que o governo da Irlanda aplicou Sim. muitos impostos ou reduziu os impostos? Tu tens as multinacionais, as grandes multinacionais, estão cá, estão na Irlanda. Empresas tipo de computadores, pronto, estão todas Googles e Microsofts e essas coisas todas. Está tudo cá. Agora, eles pagam uma ninharia em impostos. Pagam uma ninharia, salvo seja, pagam uma percentagem muito baixa de impostos. Mas uma percentagem muito baixa de impostos são muitos milhões, pá. Porque Mas, eles lá brincam está, com mas aí- bilhões. Mas aí, tu primeiro já estás a falar de um país desenvolvido. Depois estás a falar num país que não tem a nossa mentalidade, nem num país que vive de subsídio. E mais, é que tu aqui em Portugal, tendo uma grande parte Não vive de subsídio. da maneira que vivem em Portugal, não. Aqui os subsídios são um disparate. Aqui os apoios do Estado às pessoas são um disparate. Tu aqui tens muitos parasitas. Imensos. E pessoas que vivem. Porque o apoio que dá o Estado, que é uma ninharia, é suficiente para tu teres uma vida superior à de Portugal. Tu sem fazeres nenhum, aqui ganhas 800 paus. Bem, onde ainda é que bem que vem esse avisas dinheiro? que se eu não tiver futuro, eu vou para Vamos aí para a Irlanda. trabalhar, vou para aí trabalhar muito, tocar viola, que eu sei uns acordes ali espetaculares. Mas eu acho muito difícil implementar uma ideia dessas em Portugal e depois outra e aqui eu se Porque calhar... Portugal não tem suporte para isso, sem dúvida. Sim, senhor, claro que não. Neste momento não. Falta-nos. Tem que haver uma forma de. Tem que haver, não. Isto era, se Portugal quisesse vir a fazer o que faz agora a Irlanda, fazer um espelho de Portugal relativamente à Irlanda. Isso não resulta. Não resulta porque há muitas. Os exemplos que normalmente políticos dão. Isto funcionou muito bem na Itália, isto funcionou muito bem na Grécia, isto funcionou muito bem não sei onde. Mas eles estão a pegar num exemplo que às vezes tem que ser modificado um restante
universo para que aquilo funcione daquela forma, como funcionou naquele país. Porque isso. E depois há outra coisa que eu acho muita piada, e aqui se calhar vou contra o Chega, não sei se entretanto já mudaram essa ideia, mas aqui também tenho de ir contra o Chega, que é dizerem que Chega, pá, chega. não chega a nada, porque eu ainda tenho. Eu tens sonho fé? muito, muitas vezes acordado, e pronto, eu às vezes sonho que no dia da manhã acordo e está o André Ventura a falar ao país no Palácio de São Bento. Mas pronto, adiante. Eu não concordo que a justiça, por exemplo, passe por uma taxa única de IRS. Mas os defensores, nomeadamente da iniciativa liberal e das suas ideologias, inclusive eu Chega defendeu isto, estou a admitir que aqui não sei se ainda defende. Como é que é possível dizer que uma taxa única que é o justo? É o justo porque pelo facto da taxa ser aplicada a todos os contribuintes, a mesma taxa. Mas é que isto aqui entra aquele argumento fácil. 20% de 5.000 euros ou 20% de 700 não é a mesma coisa. Não é? É fácil, mas é lógico. Ainda para mais da maneira que estão os preços em Portugal. Isto faz algum sentido? Não faz sentido, sendo que o esforço que tu dás, os 20% ou menos, quando ganhas 700, não é o mesmo esforço quando ganhas 5.000. Isso foi o que eu acabei de dizer. Eu também acho que Certo? não é justo. Um- Também acredito que não seja justo, mas também acho que é preciso ver de que valores é que estamos a falar. De que aqui tu taxa. pagas 20% se ganhares o ordenado mínimo. E conforme vais ganhando mais, ganhas 1 euro mais, pagas mais taxas. É 1 euro a mais. Pagas aqui, costuma-se falar à hora. Quanto ganhas à hora? Se tu ganhas 1 euro a mais por hora, são 40 euros semanais. Uhum. Ah, Mas os e impostos isso, aqui são altíssimos. Isso acho que estamos todos de acordo. Mas isso a carga fiscal é altíssima. mas aqui pagas sempre a carga, o vencimento, vais pagando mais, tu pagas de 20 a 40%. Tu pagas 20, pagas no mínimo e já não me recordo quanto é que é o máximo. E daí para cima pagas sempre 40%. Existe um limite. Sim. Tipo Pronto. Sim, aqui 40 existe uma mil. coisa Eu acho que é parecida. 40 mil, Mas 40 agora mil ao ano. a aplicação de uma taxa única, e isto em qualquer país do mundo, é possível tirar-se daí um sentido de justiça? É que eu acho que não. Não. Não se pode ser igualitário a que haver Exatamente. equidade, não é? Para se tornar justo. Senão, que um milionário vai pagar a mesma taxa que um pobre. Não é justo. Não faz sentido nenhum. Eu não gosto mesmo da iniciativa liberal, até pela postura deles. Vão para lá com 3 ou 4 botões abertos da camisa e falam como se fossem donos da razão. E aquela porcaria é aplicável e ponto final e mais nada e funciona. Pronto, acabou. Já está. Sim, Não, e isto às não vezes funciona assim. até parece que querem vender Portugal, digamos assim. Não, Vender com e muitas mais, aspas. e mais. Eles apoiam as propostas todas, seja de que lado da bancada for. Se calhar se for do Chega é mais complicado. Mas eles são aqueles gajos que dizem está bem, 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 está bem a toda a gente. Descascam um bocadito no governo de vez em quando, dizem está bem a toda a gente. E depois, mas vamos fazer e acontecer e não sei o quê, não sei o que mais. Blá, blá. E pronto. E é assim que a iniciativa liberal é dizer que sim a quase toda a gente, descascar um bocadito no governo e impor as ideias deles como sendo a verdade absoluta. Eu não. De longe, eu prefiro ter um governo de PS do que ter um governo da iniciativa liberal. E agora quem quiser que caia em cima de mim, porque isto foi uma afirmação muito, Muito muito, arrojada. muito arrojada e muito polémica. Petulante, diria. É. Ou como diziam um certo conhecido meu e do Diogo, por acaso até era eu na altura em que era energúmeno, tolemante. Queres comentar, Diogo, sobre isto O das Não, ideias tu não liberais? viste que o Diogo esteve ali sem fones e não sei o quê, e a mexer e não sei. Ele já estava a preparar a caçadeira para me dar 2 chumbadas. Ele Tu está sabias quase um que- liberalista. Tá.
eu acho que há uma coisa que a iniciativa liberal veio trazer, digamos, à discussão, tem a ver com a desburocratização. Que é uma coisa com a qual eu concordo. É ridículo, por exemplo, eu, sendo empresário, quero abrir uma empresa e, quer dizer, é um excesso de burocracia, exigências para o país e mais para o país para poder mais alguma coisa, quando as coisas podiam ser muito mais simplificadas, porque na verdade o que eu quero é, primeiro, em primeiro lugar, trabalhar e em segundo lugar, criar emprego. Criando uma empresa, se a empresa crescer, eu vou precisar de trabalhador. Vou criar emprego Deixa-me só para esse trabalhador. deixa-me te interromper. Eu não quero que percas o raciocínio, quero que continues. Mas esse aspecto seria essencial, e eu digo-te porquê. Porque há imensas empresas na Europa, não só em Portugal, imensas empresas na Europa que queriam usufruir da mão de obra barata em Portugal. Porque para o português seria bom termos investimentos externos e para o exterior era bom porque tinha mão de obra super barata. Eu não entendo como é que aqui na Irlanda nós tínhamos produtos que vêm da China, depois vão para os Estados Unidos e pagar-se o que se paga com a mão de obra daqui, se pudesse pagar a mão de obra daí, de Portugal, é menos de um terço. E é por isso que tens tantos portugueses a emigrar. Porque aí Sim, paga-se mas muito mais. Não, mas aí entende-se o ponto de vista do português, que o português quer ganhar mais. Mas Mas aí eu há uma estou a dizer- contradição. Porquê? Porque tu aí estás a pensar só do ponto de vista dos empresários. Tu estás a pensar em melhorar as condições do empresário. Se tu estás a falar que a mão de obra em Portugal é barata, estás a partir de um pressuposto que é tu não vais aumentar salários. Sim. Uma empresa aumenta salário? Não. O salário mínimo. Então mas espera aí. Desde que para o empresário esteja bom, mesmo que para o resto dos trabalhadores esteja igual, desde que para o empresário esteja bom é uma boa medida. É trabalho. Não interessa quanto é que ganhas. Aliás, olha, a Iniciativa Liberal até disse que nem devia haver salário mínimo. Vê lá tu. Não. O salário mínimo pode existir. E deve. Deve existir, sim. Mas uma empresa, se puder pagar mais que o mínimo, acho muito bem. Achas muito bem, mas... Sim, mas que empresário é que vai fazê-lo? Exato. Há empresários que o fazem. Mas não é grande parte. Não é grande bem. parte dele. E depois, Mas então peraí, se for para não sujeitar faz alguém isso. ao trabalhador? Se for para sujeitar Se for para alguém, sujeitar alguém a alguma negatividade, seja ela qual for, é preferível que seja o trabalhador? Quero dizer, se for para facilitar a vida, é a dos empresários? Eu acho que é melhor facilitar o empresário... ao Não, trabalhador porque é mais pobre. não, espera aí. Está menos Mas protegido. se não tens empresas a investir em Portugal, não tens trabalho. Sim. Os maiores criadores de emprego em Portugal é o Estado. Sim. Pelo menos enquanto as coisas continuarem assim. E eu portanto- sempre ouvi dizer... Mas também Sempre é assim. ouvi Mas dizer que também são é os assim. manguelas que trabalham Não, para o mas Estado. também é São assim. aqueles gajos que não fazem... Exatamente. Dói-me umas costas. Mas Vou eu fazer acho só uma que merdice. Ai meu Deus, uma está-me a dar coisa trigger. está aliada à outra. Isto é, tu tens o Estado a ser o maior criador de emprego, exatamente porque tu, para abrir uma empresa, para criares emprego, para criares, ou melhor, primeiro para teres trabalho, para criares emprego e para criares riqueza, é necessária Ó Diogo, uma afasta um quantidade bocadinho o micro. absurda de burocracia. Afasta um Diogo, bocadinho o afasta um microfone. bocadinho só o micro. Está Não melhor? precisa- Agora tá. Eu não disse, precisa ele de quando nos lhe começa gritar. a subir a tensão... Eles ficam. E vai lá que ainda não tirou o Rob. Fico enervado, já estou aqui a arder, Não, mas eu não sei se foi perceptível o que eu acabei de dizer. Sim. E portanto, no fundo, eu acho e concordo com a iniciativa liberal nesse ponto. Também concordo com o Jorge, quando ele diz que eles são
como é que eu ia dizer, demasiado românticos. É um bocadinho de isto para resolver os problemas do país é meter o Estado a privatizar umas merdas e pá, pronto, darem-nos apoio aos empresários para eles investirem forte e feio e tal, dar. E dar o mínimo de receita ao Estado, porque Sim. a intervenção do Estado vai ser mínima. Nós, o Estado, quem é? O que é isso? Nós não vamos precisar disso. Toda a gente vai trabalhar e toda a gente vai ser A mão muito feliz. invisível. A mão É a invisível. mão invisível do Adam Smith. Só Não. naqueles setores em que os particulares Não dá têm um lucro. interesse, onde os particulares têm um interesse, o Estado deve ser chamado. Isto é. Sim, exato. E Porque depois, mas uma coisa engraçada. Quando surgiu a pandemia, viu-se o contorcionismo da iniciativa liberal. Porque até aparecer a pandemia, o Estado, atenção, o Estado não se mete, que isto é o particular é que tem que fazer e acontecer. Ai, aumentou a pandemia, Covid-19. E agora, os empresários, coitadinhos, alguém tem que lhes pôr a mão. Estado, estás a ver? Um bocadinho, agora o Estado pode pôr a mão. Agora sim, nós sempre dissemos isto, aliás. Nós sempre dissemos que o Estado devia pôr a mão aos empresários. Tirando Exato. aquela vez que eu disse que o Estado não servia para nada, eu acho que o Estado devia. Agora Sim, sim, um acho que bocado- fará todo o sentido. Todo sentido. é um bocado contraditório. É? Não faz. Porque no fundo eles não podem pensar que o mundo é dinheiro, ou que tudo anda à volta do dinheiro, se depois descalçarem as pessoas, que são os consumidores, de ter o seu próprio dinheiro. Eu, E até, depois- eu, diz. eu até concordaria com eles se eles quisessem fazer as coisas de uma forma progressiva. Ou seja, se fossem fazendo as coisas devagarinho, não é? Não é de um dia para o outro, olha, recebias isto, deixaste de receber. Porquê? O Estado agora não se mete nessas coisas. Gasta sem dinheiro. Estás a ver? Vai trabalhar. Sério, é assim, é uma mudança muito repentina na vida das pessoas. O que eles propõem é muito drástico. Não é? Se fosse uma coisa progressiva, se calhar até tinha que ser devagar, mas no sentido de ser planeado, mas de uma forma organizada, e se calhar até podia resultar. Não digo que não, mas pá, de um dia para o outro, uma pessoa que em Portugal, uma pessoa que vive de alguma coisa do Estado, até vamos imaginar por necessidade e não por melhor, não me canso, ganho mais, não me chateio. Se fosse nesse caso aí até percebia, mas no caso de alguém que precisa e que de um momento para o outro deixa de ter, acho que não é justo para essas pessoas e é demasiado radical. Há uma coisa que a iniciativa liberal tem que é. Não conseguem ser. Eu não quero dizer coerentes, mas não conseguem ser sérios. Porque para ficar bem, o que é que fica bem hoje em dia? É ir contra o Chega. Se fores contra o Chega, estás a fazer boa política. Até podes não estar a dizer nada de jeito. Até podes não dizer nada de jeito. Vais contra o André Ventura e contra o Chega, és muito bom, meu. Fora com estes nazis todos. É logo um prémio Nobel. É logo, é logo. E depois há um debatezinho muito giro entre o André Ventura e o Playboy lá do sítio, como é que se chama? Coutrinho, O Coutrinho. E o Coutrinho diz: já não sei qual era a proposta do Chega. O Chega conseguiu ser o partido que há 6 meses atrás defendia isto e agora mudou de ideias e defende aquilo. E o André Ventura: sim senhor, e é verdade. Nós mudámos de ideias, temos todo o direito de mudar de ideias. E ele: pois, mas isso mostra que vocês não são sérios. E o André Ventura disse: olha, mas vocês também realmente têm aqui uma proposta muito boa, que é ensino superior. Quem não tiver dinheiro para pagar o ensino superior, o que é que acontece? O Estado paga o ensino superior ao aluno e o aluno, uma vez no mercado de trabalho, fica com uma dívida para com o Estado durante uma data de anos. o que acontece na Inglaterra. Em muitos países, Estados Acho que Unidos na América também. E Mas depois o André Ventura disse: não é? E ele: não, isso já não é assim. E ele: então, mas espera, mas vocês também mudam de ideias, afinal? E ele ficou: caralho, pois. Toma Mas- lá. a coisa que eu aprecio no Ventura é a capacidade que ele tem de contrapor. Né? Ele prepara-se muito bem e nota-se isso. Tudo que é entrevistas e intervenções, ele sabe muito bem aquilo que diz. Não é como é que eu dizer? A imagem, ou melhor, costuma associá-lo a Trump, Bolsonaro e etc.
E eu acho que ele, em termos de comunicação, lhes dá 20-0. Uma goleada, mas nem vale a pena competir. É que ele sabe falar. Sabe? O gajo sabe o que diz, o gajo sabe como diz, que é muito importante em política. E quando é necessário ser um bocadinho mais digamos, mais. É uma palavra que me está a falar. É Demagogo. belicoso. É belicoso. Diz. É ser um bocadinho mais pilante, não é? Ser um bocadinho mais. Mas petulante. Não, petulante é outra coisa. E demonstrar petulância. Quando Eu demonstra a já sua me corrigi, petulância, atenção. ele já corrigiu, agora é petulância. Correto? Mas sim, eu acho que ele prepara-se muito bem e sabe muito bem o que ele dirige. Não é fácil entalá-lo. Ele contrapõe muito bem, prepara-se muito bem também. Agora não é perfeito, claro, mas é isso ninguém é, mas para o Jorge é, Para percebo. mim é. Mas ele não é fácil entalá-lo. E acho que é isso que custa mais. É tentar bater no gajo, mas o gajo estás uma e ele resiste, estás duas e o gajo resiste, estás a terceira e o gajo. Ele parece aquele filme do Creed, quando o gajo levou o bochecho, caiu ao chão, ficou todo arrebentado em coma. Depois começou-se a ouvir aquela música do rock e o gajo já está, caralho. E cresce ainda mais forte. Completamente. Depois porque- arrebentou o gajo todo como se não houvesse amanhã. E isso tem acontecido também com o Chega, é que batem cada vez mais no Chega e o Chega cresce cada vez mais. E não perceberam, se calhar, que há aqui uma relação de. Isto, Pois. eu agora ia fazer uma analogia um bocado erótica ao badalhoca. É que o Chega é quase a masturbação. Quanto mais esfregas, mais cresce. Quanto mais tu lhe bates, mais ela cresce. Exatamente. Excelente analogia. Sim. Isto só um gajo de direita é conseguir fazer uma coisa destas. Excelente analogia. O Luca está a pensar de direita Óbvio. e de direito. Não, O Chega à direita. A extrema-direita, pois é. Oh, pronto. Mas são os nazistas. Só o Pronto. rótulo. Já lá está. Tu Temos- sabes a distinção entre extrema-direita e direita securitária? A política? É. Isso para mim é futebol, meu. Não Pronto. percebo nada. Então pronto. Não direita, bo- security. por uma questão de amizade e relações familiares que eu tenho contigo, não voltes a dizer que o Chega é de extrema-direita. O próprio Presidente da República já disse que o Chega não é de extrema-direita. Acho que é mais fácil dizer que é direita um securitária. partido conservador, não é? No É um fundo. partido Mas- conservador e preocupado aqui Conservador com a pátria, em algumas coisas. com a Outras nem tanto. segurança. Mas, por exemplo, Calma, que vai ser dali um. Vai dar um peido. eu pensei que Ele vai estava dar um mutado. peido agora. Não, Pensei eu que estava a que eu pensar. estava mutado. PS, PSD são os centralistas. Não, Não? não. São os isso que era estão mais ao antes. centro. Mais, Está bem, está mais bem. Tá bem. PSD, Sim, mais, PSD à mais ao direita, Agora são mais, amigos. mais ao centro. Sim. Mas Um à isto esquerda, agora, ao mas isto centro. agora o PSD está quase sentadinho no colo do PS. Ok. Tá? Ai, fofo. Que PCP, rico. PCP é extrema esquerda. Basicamente o PS e o PSD deram match. Exato, aquilo. É mais ou menos isso. E Encontraram. PCP é extrema esquerda. Pá, mas isto hoje se vai um bocadinho para as relações sexuais, já viste? Chega a Sim, sim. extrema direita. O que é que Não, outra vez. É a extrema-direita se tiveres em conta a disposição do Parlamento. Exato. Pois. Quem é os que estão Significa mais à nem direita? extrema-direita. Agora, no espectro político, não é extrema-direita. Mas é engraçado que os dois partidos que menos se dão bem são os que estão mais coladinhos. Que é o Chega e a IEL. Eles discordam em quase tudo. E ela? O que é isso? Sim. Estão mesmo à beira um do Liberal. outro. Não, mas isto aqui, olha, em 2015, o PS era o partido das Ménages à Trois, que em português e traduzido à letra dá qualquer coisa como geringonça. Em português, Ménages à Trois diz geringonça, que era ali o bloco de esquerda, o PCP e o PS nas cavalarias Imaginar pesadas. agora de noite. Olha, eu e tu e a minha companheira vamos fazer uma geringonça. Eu, tu e o Jerónimo. Agora, não. Agora o PS e o PSD instalaram o Tinder e assumiram uma relação séria no Facebook. No Aberta. entanto, deixam lá a dizer numa relação, mas é complicado. Aberta.
E eles ficam, fazem umas festinhas, de vez em quando dizem, ai, tu é que és feio, porque tu fazes isto, isto e isto. Mas depois, quando dá para a coisa, fazem ali os miminhos uns aos outros. Estão sempre ali no flerte. Pronto, e no meio disto tudo, quem se amola é o Tuga. Quem se Exato. amola? Mas eu nem tenho pena dos trabalhadores, eu tenho mesmo pena dos coitadinhos dos empresários, então. Pois. É que o Tuga tens de separar as águas, é que há Tuga trabalhador e Tuga empresário. O trabalhador, a condição dele já está garantida, que é ficar na merda. Agora o empresário é pode que virar alguma coisa aí, realmente Podem não. não ir. Mas O ainda empresário- voltando, se me permitem, eu queria voltar à questão central da corrupção e fazer uma pergunta ao Ruka, que era, tu sentes aí na Irlanda, vendo os noticiários, essas coisas, jornal, que há muita corrupção na Irlanda, comparativamente a Portugal, ou não é tanto? Não. Há na mesma corrupção, claro que há. De vez em quando surge um problemazito ou outro. Eu não tive tempo e depois a notícia passou-me ao lado, mas quando se fala em números, falam-se em números grandes. Os mais pequenos são milhões. Estes dias apareceu uma notícia qualquer, uma polémica de reurbanização. Era qualquer coisa relacionada com restauro de edifícios, fachadas e merdas assim do género. E estavam a dar um número pomposo de 2,5 bilhões de euros. Mas eu não percebi, só tive tempo de ler as gordas. Se fosse em Portugal, eu digo como é que isso funcionava. Havia um projeto de qualificação. O Ministro das Infraestruturas via, isto aqui vai precisar de obras. Vamos abrir aqui um concursozito para ver qual é a empresa que vai tratar disto. Entretanto, quem é que concorria? A empresa da irmã. Olha que engraçado, olha, é que está mais apta. Júri, não está? Está bom. Já, com certeza. E pronto. E assim requalificava-se, era a empresa da irmã que ganhava. Por isso é que existe a expressão Jobs for the Boys. Ou for the Não. girls. Ainda imagina, Tem Eu, cuidado com em as Portugal, expressões. em Portugal também Inclusive. funciona muito por primos. Funciona muito por primo. Aliás, o primo é capaz de ser. Aliás, às vezes o primo ganha mais do que o irmão. O irmão dá muito nas vistas. O primo não. O primo é aquela coisa. Olha, calhou, por acaso até nem somos primos direitos. Calhou. Não, somos primos Caso. meio tortos, Não era ele no- é um não bocado era no corcunda. caso. Não era no Somos, PS. nem somos. Somos primos, calhou. Não era no Imagina, PS que havia não sei naquela quantos questão do primos. projeto de qualificação, o ministro, olha, vai precisar de obra, sim senhor, deixa cá ver qual é, tu tens algum familiar que possa fazer isto? Olha, por acaso até tenho. E queres candidatar? É tudo por uma questão de facilidade, Queres candidatar? agilização de processo. Sabe? Mas Claro, as coisas. o problema é, Sr. Diogo, que é quando eu tenho um problema aqui no meu país, vou precisar de uma empresa para fazer estradas. Estou a dar um exemplo. Uhum, Eu preciso de uma empresa boa para fazer estradas. uhum. Mas temos esta e esta. Não. O meu primo é o que vai fazer. Pois, Oh, E a meu dele é sempre a primo, melhor. o teu faz primo, tudo não, nas espera, mas estradas. o teu primo não tem nenhuma empresa de construção de estradas. Mas ele criou uma para o efeito. Mas ele vai criar uma para Exatamente. Pois é. Isso faz-me lembrar aquela história da exploração do lítio. Lembram-se dessa? Sim. Olha, é um dos exemplos. É que essa é que foi fantástica. Quer dizer, não se podia porque não havia os estudos necessários e já andavam ali há uma catrafada de tempo a ver se aquilo ia ou não ia, não foi. Passado mais ou menos coisa e tal, em 2 dias, disse, mas olha, afinal vai ser aquela empresa que vai explorar o Criada. lítio. O Simba está a dizer, já chega, não fales mal do PS que eles andam aí e vai ser censurado. Foi, Simba, também Ou estás a se- ficar doente. ou não tá? cima do PS. O Simba é do Esperemos que quê? não. Olha, ele até ficou a olhar para ti. Olha o gajo, olha o Mas, gajo. vai insultar Estou o quê, fodido. meu? Ele é laranjinha. Não é laranjinha, PSD, nada. então. Ele também a dizer, já chega. Já Ah, chega. 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 Sim, Mas senhor.
eu por acaso, hum, eu, com aquele exemplo, era engraçado ele dizer: então, mas o seu primo não tem nenhuma empresa de estrada. Não, mas o meu primo faz umas estradas em Pelador. Oh, lindas, lindas. Sabia de ver, estrada branquinha, parece neve, uns berlocos nas extremidades. não é? Lendece é uma coisa bonita. Ele faz uns Tem que ficar raios um em parceiro. tijolo burro, né? Borro, tijolo borro. Faz uns raios em tijolo burro que você até fica maluco. É. Mas eu tendo em conta as estradas em Portugal, eu acho que aqui o plano não passa por fazer estradas, passa por esburacar as estradas. Exatamente. Então, A geralmente ideia é tapa-se os buracos. esburacar para depois repavimentar, para voltar a esburacar, para voltar a repavimentar. É mais ou menos esta Não, lógica. e mais é, vamos esburacar as autoestradas, que é para um gajo furar lá o pneu e ter de chamar a assistência da Via Exatamente. Verde. Porque assim Também as é seguradoras verdade. também Assim, mamam. as seguradoras ainda vão ter de pagar à Via Verde Exatamente. É e assim. à Brisa. A brisa. Bota. Brisa Mas nisso. Já sim. nem mal Agora fala que agora essa é, multa, mano. Às Sandy. Ascendi, exatamente. Ascendi. Ascendeu de Brisa para as Sandy. A imunização ascende a um valor muito alto. Exato. É. Mas No caso do Pedro Nuno Santos é 10 Sandy para deputado. Também não é mau. Sandy de cavalo para burro. Exato. Ai, ofendi. pronto, partindo do ponto de vista que toda a gente repara que existe corrupção na política, Sim, que sim. deveriam ser, de certa forma, um espelho para o povo, para os eleitores, não o sendo, o que é que as pessoas fazem? Normalmente, empresários de todo o tipo e feito mais algum, toda a gente, não há ninguém que não tente fugir a qualquer coisa. É intrínseco. Tu tens que pagar a 50, mas se eu puder pagar 45, eu vou pagar 45. Mas se puder pagar 30, só ver se consegues fazer aí umas magias. Os contabilistas, ver se fazem uma magia para ver se pagas só 30. Essa farpa é para quem, Ruca? É para toda a gente, É para todos, mas isso é para toda a gente. mas isso é porque o ser humano é egoísta e quem disser o contrário, epá, pode ser a opinião para mim, mas o ser humano por natureza é egoísta. Eu se tiver para mim, maravilha. Agora, se tiver de distribuir por mim e pelos outros, opá, isso é que já é mais complicado. Chato. E é chato. Isto é quase como os patrões. Vocês nunca preencheram o IRS, mesmo que tivessem preenchido, fazem de conta que não. Eu também nunca preenchi nenhum IRS, mas eu ouvi falar há uns anos atrás que um gajo se pudesse pôr despesas de ensino ou despesas medicinais ou de variados feitiços É médicos e tudo. merdas Um pão de assim, ló que um gajo comprou no Natal. um gajo Coisa, paga sim. menos. E esse é, Paga menos IRS ou Sim. recebe mais. sim, é como a cena das faturas. Quem não faz uma merda dessas? Quem não vai arranjar uma fatura? Agora não se faz isso é um tanto. pensamento errado. Agora não se faz tanto por causa da fatura eletrónica. Uhum. Por isso é que tu vais ao supermercado e pedes com contribuinte. Vou comprar um Sempre. chiclete com contribuinte. 2 cafés, faz favor, com contribuinte. Mas isso é um pensamento um bocado errado, porque as pessoas às vezes dizem, eu vou receber de IRS, não vais receber o quê? Parece que o Estado vai dar dinheiro, caralho. Vais receber um dinheirão. Não. Tu vais é ter uma compensação do que pagaste a mais. Exato. Ninguém te vai dar de bondade. Atenção. Só que as pessoas, como têm de gastar e têm, chega àquela altura do ano e dizem,
Ai que bom, vou receber o IRS. Parece que é um pagamento do Estado. Ai, paga lá. Não, mas Isso é às quase como vezes o tu não tens 13º. direito a receber tanto, mas arranjas forma de o receber. Ah, sim. É aí que eu quero chegar. É que tu às vezes, tu agora com a fatura, com a história do número de contribuinte e tudo, que é mais, tudo e mais alguma coisa, não tens, t- não é tão fácil fugir. Mas antigamente não tinhas. Então, não tinhas essa história do número de contribuinte. Então tu arranjavas faturas. Tu ias a uma farmácia, se tu conhecesses um gajo que trabalhasse numa farmácia, o gajo arranjava-te faturas. Isso ainda hoje acontece? Com o número de contribuinte. Claro. Então pronto. Está feito. A corrupção ainda continua. Está resolvido. Eu pensei, eu como já não sou desse tempo Oh. de contribuinte, pensei que agora tivesse acalmado Não, tens- um bocadinho essa Tem história. mesmo a contribuinte. Tem na mesma. Isso aí. Não, mas há coisas que são, acabam por serem temporais. Muda-se, digamos, alguma coisa. Ai, agora a fatura é eletrónica. Está bem? O que é isso? É fatura na mesma. É a fatura na mesma? Percebes? Ai, mas agora já não tenho as faturas em papel. Tens acesso às faturas na mesma? Portanto, E essa história das faturas também não é preciso depois chegar a dada altura e tens validá-las. que validar. Tens que validar, não é? Dizem eles, Coisa tens assim. que validar. Eu não sei bem como é que isso funciona, mas já ouvi dizer. Mas se não validares também não te acontece nada. E É ainda igual. ganhas um carro por, com a fatura. É, ganha tempo. Ganhas. Se não pagares, arriscas que te tirem o carro. Ganha um carro. Ele vai Mas- ganhar um carro por não pagar. Tu ganhavas um carro com a fatura sorteada. Ah, sim. Isso é capaz, não sei. Faço E mesmo aqueles leilões bem espenhorados, sabe? Finanças às vezes fazem coisas tipo XPTO vendidas a menos de metade do preço. Estamos a ouvir outra vez um bocado baixo. Diogo. Peço desculpa. Estava O a dizer, microfone está baixo. estava a dizer. Mesmo aquelas questões de leilões que eles fazem, que bem espenhorados e que vendem um valor de euros. Estás a vender uma quinta, 10 mil euros. Vendes a quinta na sexta. Exato. A quinta vale 1 milhão. Só que vender a quinta por 10 mil. Gajos ganham dinheiro só a comprar bens melhorados e a vender. agências imobiliárias. Eles viram imobiliários. Exatamente. Em relação a É. Só isso, assim. Ah, E é diz. muito rentável. Aliás, estamos. Não, era isso. Estamos. Não, Avançamos. só falta uma coisa e que eu vou responder já, vou fazer a pergunta e dar a resposta e depois vocês respondem se quiserem. Como é que se acaba com a corrupção? também. Eu dou-vos um manual em chinês de como funciona na China. Pois. Exato. Roubas? Olha, Não pode. te garanto que se isso acontecesse, bastava uma vez, não ia haver mais corruptos na política. Isso. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Bastava Ou seja, uma vez. Achas que é preciso uma ou melhor, atitudes mais drásticas? Sim, obviamente que não é preciso matar ninguém, mas também não é Arrancar andar, uma fome. mas também não é andar a brincar com isto como se fosse, como se estivéssemos a falar quase de dinheiros próprios. Sim. É dinheiro dos contribuintes. Eles apropriam-se de dinheiros que não são deles, indevidamente e ilegalmente, têm de ser punidos por isso. Não é com balásio na testa, obviamente que não. Se for numa Olha- nalga tamanho aleija. Olha que nos casos de corrupção do BES e de outros bancos assim, que há muita gente que tinha vontade de dar muitos balazos na testa. Há Mas muita isso gente. são pessoas frias que não veem também que o senhor está Positividade, senil. não é? A O senhor está positividade. Sim, está com Alzheimer. demência. Sim, sim. Só me tiraram os 2 milhões que tinha, que ganhei a vida inteira e E a mim? agora pronto. Também foste um lesado do BES. Ai não, milhões. Pá, vê assim, desapareceram 4 mil milhões de euros que pertenciam a 2 mil pessoas. É pessoal rico. Fogo. Ouviste? 4 mil milhões de euros que pertenciam a 2 mil pessoas. Portanto, duas Isso- notas isso últimas já te antes, está a dizer. antes de eu me calar. Como é que se
combate a corrupção à moda da China, mas em vez de ser na cabeça é numa nalga. Sim, opá, E eu se acho- não querem ter problemas com os bancos, façam como eu, sejam pobres. Eu acho que a Pronto, resumidamente é justiça. isto. Eu acho que Não a queres ter problemas justiça. com o banco, não tens dinheiro no banco. Exato. O Jó tem o colchão cheio de notas por baixo que já não é os colchões de Aliás, palha como Eu não, antigamente. mas conhecem, não, os dele- mas conhecem os acampamentos que têm. O colchão dele é feito de notas. Sim. É lá que ele guarda dinheiro. Ele não guarda por baixo, ele guarda dentro. Exatamente. Ele é mais avançado. Mas são falsos. Mas pronto. Que é o colchão? Não, Não, mas as notas. eu acho que sim. Eu acho que uma nalga, ou melhor, o tiro numa nalga seria o suficiente. Aliás, vivi no Código Penal. Corrupção. Via logo ali. Condenado por corrupção através Quem, tiro. através de artimanhas ou chulice, gamar o povo, é punido com a pena. Punido. É É punido sem punido com pena um tiro nenhuma. de É que marca a pena. 7,62 numa nalga. Pronto, isto para mim era Certo. assim. Uma rajada de tiros de Concordo. metralhadora no nalguedo. Pronto. Eu concordo e Sim, subscrevo. só mesmo para castigar, não é preciso magoar, só castigo. Sim. Mas Não é por aí. preciso trilhar muito. Não se trilha muito. Só Exato. é para castigar só. Concordo Ou com isso, ou 2 ou 3 noites naquela prisão em África do Sul, onde o rendeiro sim. teve. o- Também dizem que o- faz milagres. Põe-te logo a postura Foi logo bom. direitinha. Põe-te logo esticado. Mas Giras. Eu também. será que o rendeiro morreu mesmo? Aí É bem, continuar. não te metas Só por para aí. deixar assim. Não, Eu acho não. É que há muita eu acho gente que diz que ele é o morto, não é. É muito diferente do rendeiro. Mas pronto, enfim. Não, eu acho que. Eu acho que. É Eu que o acho Simba que. está-me a dizer, oh, estamos a chegar ao fim. Eu acho que o Rendeiro é de uma habilidade. Bom, ainda há gente que acredita que é mental. Também. Estamos Eu também conversados sobre isto. Certíssimo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Chegamos ao fim. De mais um vídeo ao qual não chegámos a conclusão nenhuma. Nenhuma. Certo? Mas é Absoluto. muito Eu acho que é bonito. A única grande. conclusão que eu chego é que vai continuar a haver corrupção. E não Não, falta grande muito, plot mais twist 2 dias, deste vai haver programa. aí. Nós perdemos 1 hora da nossa vida. Eu pensei que íamos dar o Bom. exemplo e acabar agora. Olha, eu não dou. Vamos a apostas, só para acabar. aposta aí. Não dou mais de 15 dias ao Medina. Não dás mais de 15 dias, o gajo vai morrer? Não lhe dou mais de. Uma doença, assim, um relâmpago. Não assim, dou mais de pá, 15 dias na ao tola. Medina para sair do governo. Olha, a de relâmpago era muito boa. Eu Assim, não um dou. chãozinho eu não molhadinho dou- na Assembleia da República e cair um relâmpago assim, e ficar todo assim com os olhos. Puf, Nem para croquetes dava-me. Eu não dou E- dizer Se abrisses assim o scalp, parecia molho de sapateira. maravilha. Eu digo 3 semanas. 3 semanas? Sim, senhor. Ok, meus amigos, caros ouvintes e outrintas, telespectadores E telespectadoras também. e telespectadoras, Não. Na linguagem. Sai do armário, pá. É telespectadores. ele tem um microfone metido onde? Eu não sei. É onde lhe dá mais gosto. Ah, Não gravador. Não. Cuidado. Deixa lá. Deixa lá. sigam-nos no nosso canal. O que é que tu? Subscrevam. Não, aquilo foi só uma saudação nazi. Deixem o gosto. Apertem aí no sininho, toquem no sininho. Toquem no sininho. Basta uma vez. Oh, Ruca, basta uma vez. Mas tem que carregar bem no sininho, senão não faz não dá aquela magia. Escrevam as vossas opiniões na caixa de comentários. Sigam-nos no Opa, Spotify. se for para insultar, insultem. Mas é que é à vontadinha. Podem mandar os insultos para o Emílio, que está Na descrição. tá na descrição. Tá, sim senhor.
Está na E descrição. sigam-nos também no Instagram, Calhau nas Costas Podcast. Exatamente. E nós hoje não fizemos uma coisa que fizemos nos últimos dois, que foi sugerir o tema para a semana. Portanto, se quiserem saber qual é o tema para a semana, Vai ser uma Ativem Venham na o próxima sininho. semana. venham na Venha. próxima semana. Que indesver. Em desver. Em antes este com calhau nas costas, baba de camelo.